massacrados pelo sistema renal. Bom, como eu comentei, pessoal, renal é bem pesado mesmo, tá? Mas é importante vocês saberem disso, tá? Infelizmente, o dentista é um profissional da saúde e ele tem que entender, né, acho que começou, tem alguma coisa aqui no chat? Acho que começou a gravar agora, né? Bom, então vamos lá. Agora, pessoal, nós vamos, finalizamos, então, a parte de filtração, tá? E continuando com os processos da formação da urina, a gente vai entrar agora nos processos aí que regulam a reabsorção e a secreção, tá? Então, a gente falou bem da filtração, do controle da taxa de filtração e dos mecanismos de autorregulação para manter essa filtração constante. E agora a gente vai discutir um pouco sobre os processos, como que acontece os processos de reabsorção, tá? E secreção. Então, ao longo das diferentes porções. Então, a reabsorção e a secreção são os processos da formação de urina que conseguem modular o volume e a composição da urina. Por quê? Porque eles conseguem, né, esses processos, eles podem ser refinados, especialmente nas porções finais do néfron, e controlar o volume, osmolaridade, composição e pH dos líquidos corporais na dependência do nosso organismo. Então, nas porções iniciais do néfron, a reabsorção e a secreção acontecem de uma maneira quase igual sempre, né? A gente vai discutir na próxima aula os mecanismos hormonais desse controle de reabsorção e secreção ao longo do néfron, mas a parte final de refinamento, ela se aloja na porção final do néfron, e que a gente tem a necessidade de liberação de hormônios ali, que a gente vai discutir, né, que vão fazer esse controle sob a demanda do nosso corpo. Então, a gente consegue controlar aí a concentração, né, da urina, o volume dessa urina, na dependência da ingestão. Então, se eu tenho uma ingestão intensa, eu consigo, né, por conta dessa volemia aí, dessa diluição dos líquidos, eu aumento a excreção de água na urina, né? Então, se eu tenho uma ingestão grande, eu tenho um volume urinário maior, né? Se eu tenho uma ingestão intensa de alguns componentes, né, como sódio, potássio, eu também vou ter que ter uma excreção maior para compensar esse aumento. Tudo para manter precisamente o volume, a osmolaridade, composição e pH dos líquidos corporais. Então, essa é uma função básica do rim, né? E o nosso corpo é todo interligado para fazer essa modulação aí fina, né? O que isso acaba se perdendo num paciente que tem uma insuficiência renal crônica. Por quê? Porque apesar dos sistemas de regulação, de detecção sensorial estarem funcionando, os rins não funcionam, né? Então, numa pessoa que tem uma insuficiência renal, ela não pode beber um monte de água, porque depois o rim não vai conseguir excretar esse monte de água, né? Então, é perigosíssimo um paciente que tem insuficiência ingerir. Inclusive, vou além, não é só água, não. Né? Uma pessoa que tem insuficiência renal crônica, que depende de hemodiálise, por exemplo, não pode ingerir alimentos que têm alta quantidade de água, porque depois os rins dele não vai excretar. Não tem esse mecanismo de refinamento, de controlar precisamente a volemia. Então, ele tem uma dieta estritamente regulada, e eu lembro até que tinha uma aluna do primeiro ano aí, no lugar de vocês, alguns anos atrás, que tinha um pai que tinha insuficiência, né? E aí eu tive contato com poucos pacientes, né? Eu tive um paciente no consultório que ele era transplantado, e ele me falou, assim, dos problemas, mas essa aluna falou, olha, o meu pai morre de vontade de comer um melão inteiro, de sentar e comer o melão sem parar.
né? De comer melão até ele não aguentar mais, né? Veja, assim, é uma coisa que se a gente está com vontade, a gente vai lá, come 1, 2, 3 fatias, ele não se preocupa com isso. Mas o melão é uma fruta que tem um alto teor hídrico. E o paciente renal não pode nem sequer uma fatia. Então, muda drasticamente a vida dessa pessoa. Bom, então, falando inicialmente um pouco mais sobre a reabsorção, né? A gente já falou em aula, né? No comecinho da aula, que a gente tem ali, né? Uma entrada aí de volume de 100% aqui, né? E 20% é filtrado. Os outros 80% continuam na circulação peritubular. Esse filtrado, né? Desses 20%, a gente tem uma reabsorção aí maior do que 19%. Obviamente que vai depender aí do volume. Mas, normalmente, é isso que acontece, né? Se a gente tem também alterações de volume, a gente vai discutir depois lá na nossa renal 4, tá? E na nossa prática 5. Então, na renal 4 e na renal 5, a gente vai discutir um pouco mais desses mecanismos de controle para compensar situações aí que a gente descompensa todos os dias, né? A gente normalmente procura ter uma vida saudável, controlada aí durante a maioria dos dias das nossas vidas, mas existem momentos que a gente faz descompensações, né? E aí é isso que a gente vai discutir na aula renal 5. Então, a gente tem aqui cerca de 99% desse filtrado aqui, ele é reabsorvido, né? Isso é importante por quê? Porque a gente tem uma filtração desse volume aqui que cai de fato na cápsula de Bowman, a gente tem ao dia cerca de 180 litros que filtra, que cai na cápsula de Bowman, né? Imaginem, né? A gente até fez essa conta aí na aula passada, na aula renal 1. Se a gente não tem nenhum processo de reabsorção, em quanto tempo a gente acaba com nossos líquidos aí, nosso plasma? Né? Em menos de meia hora, acaba. Vai tudo embora, né? Igual a gente tem uma caixa d'água e abre a torneira e não põe nada que recupera essa água. Se ela abriu a torneira, isso aí vai embora tudo de uma vez, se não tiver um mecanismo de recuperar esse líquido perdido. Então, é basicamente isso, né? Agora, por que é importante filtrar se vai reabsorver tudo, né? A importância é que a gente consegue otimizar a excreção de substâncias estranhas, né? A gente tem não só substâncias exógenas que vêm aí da nossa alimentação, da nossa ingestão, mas a gente tem produtos do nosso metabolismo, né? A nossa célula, a gente falou na aula de sistema renal, a gente tem a produção de CO2. CO2 é um produto do metabolismo que a gente elimina via respiração, né? Agora, e os outros produtos do metabolismo? A gente tem uma série de produtos metabolísticos que tem que ir embora, não pode acumular no nosso corpo. Então, por que é importante a gente passar tantas vezes aqui dentro desse capilar? Porque só 20% cai no filtrado. Os outros 80% vão embora. E depois ele tem que circular o corpo inteiro para voltar aqui e tentar dispensar os produtos. Então, como a gente não consegue, a hora que esse sangue vem aqui, jogar fora nesse filtrado, todo excreta. Não dá, porque alguma coisa ali acaba não indo para esse filtrado. E ele volta para a circulação. Então, eu dependo disso aqui passar várias vezes nessa peneira, para cada vez que passa ir retendo os produtos do metabolismo. Então, eu consigo otimizar aqui, né, filtrando várias vezes ao dia o nosso plasma, para que, se não for embora aqui na primeira vez, na segunda vez vai, ou na terceira. Então, é uma forma eficiente da gente eliminar substâncias desnecessárias, né? Especialmente substâncias exógenas que a gente ingere, um analgésico, um hormônio que está lá na nossa alimentação e assim por diante, né? Toda hora a gente está entrando aí substâncias que deverão ser excretadas. E, né, a gente tem o aproveitamento do que é necessário da nossa alimentação no sistema digestório e aquilo que não presta, vamos dizer assim, tem que ir embora. Então, a gente tem aqui uma alta taxa de reabsorção, né? Então,
Isso é importante. Então, pessoal, uma coisa que tem que estar super bem claro é que esses processos, eles são altamente coordenados, né? Então, se eu tenho uma filtração aumentada e eu tenho uma reabsorção normal, eu vou ter uma excreção aumentada. Se eu tenho uma filtração diminuída e a reabsorção normal, eu também vou ter uma queda aqui menor. Então, deixa eu explicar isso em termos numéricos. Se eu tenho uma reabsorção aí de cerca de 99%, né? Eu tenho o normal, né? Aí a formação da urina aí que varia um pouco dependendo da nossa ingestão. Se a gente tem uma queda no processo de reabsorção de 10%, que não é tão grande, né? A gente passa a excretar, a gente passa a reabsorver 160 litros se diminuir a nossa reabsorção. Qual que é o volume urinário? Se a gente tem 180 e reabsorve só 160, a gente tem cerca aí de 20 litros de urina por dia, né? Pensem, quanto que é isso? A gente urina cerca de 1,5 litro, né? 1,5 litro, 2,5 litros, quem ingere bastante líquido, não 20, né? Então, a gente vai ter aqui uma desidratação nesse processo, né? Agora, se a gente tem um aumento aí de 10% da nossa filtração, a gente aumenta aí para cerca de 198 litros por dia. E aí a gente não dá conta, né? Nesses dois processos aí, se aumentar a filtração ou diminuir a reabsorção, a gente tem um volume urinário aí que passa aí para quase 20 litros por dia, né? Então, os processos, eles são casados, né? A gente tem aí uma filtração aumentada, a nossa reabsorção tem que estar diminuída. Para quê? Para excretar o excesso e vice-versa. Então, eles são coordenadinhos aí para a gente manter a nossa volemia, né? Não ter problemas aí de desidratação ou aumento de volemia. Então, aqui é um quadro, pessoal, das substâncias aí que a gente tem uma necessidade de controle fino, né? E essa taxa aqui de reabsorção, ela é muito finamente controlada. Então, o primeiro exemplo deles é a glicose. Então, se a gente tem aqui 180 gramas de glicose filtrada, aproximadamente 100% é reabsorvida. Então, por quê? Porque a glicose é uma substância necessária para o nosso corpo, né? E assim é para o bicarbonato, sódio, né? Agora, o sódio, ele tem uma reabsorção intensa, que vocês vão ver, inclusive, a reabsorção do sódio é que inicia a reabsorção de todas as outras substâncias. Então, são substâncias aqui que são necessárias para manter a osmolaridade, né, a concentração iônica dos líquidos corporais, né? Então, a gente tem aqui necessidade de glicose pelo metabolismo, né? A bicarbonato para manutenção de pH dos líquidos corporais e os íons. Então, quando a gente tem uma desidratação grave, a gente faz uma reposição hídrica que contém glicose, que contém bicarbonato, que contém sódio, cloreto, potássio. Então, aquela solução que a gente recebe na veia, quando a gente tem uma situação de desidratação, ela não é só soro, ela tem outros íons necessários para o nosso corpo. Então, a gente tem uma conservação aqui importante na reabsorção. Então, todos esses íons aqui, eles têm alto processo de reabsorção. Então, a gente tem que reabsorver, porque senão a gente perde esses íons e a gente não consegue. O primeiro impacto de tudo isso é a manutenção do potencial de membrana das nossas células excitáveis, né? Esse é um impacto gravíssimo aí que essa alteração iônica provoca, né?
E aí aqui a ureia, né, que também aqui é um produto aí do metabolismo, a gente tem aqui uma filtração menor, a gente não tem transportadores para ureia, a gente vai falar do transporte dela, e a creatinina, né? A creatinina é um produto do metabolismo da nossa musculatura, que não tem reabsorção. Então, é algo que praticamente toda a creatinina que é filtrada, a gente tem uma filtração aí, uma reabsorção de 0. Ou seja, tudo que filtra vai para a urina, tá? Então, quando a gente fala aqui de carga reabsorvida, é a carga que volta para o nosso corpo. Então, aqui a gente tem retorno de 50% dessa ureia e a da creatinina de 0, né? Então, depois eu vou voltar a falar da creatinina, porque ela é um marcador de função renal importante, tá? Então, depois a gente vai voltar a falar dela. Então, a gente tem uma reabsorção altamente seletiva. A gente consegue reabsorver mais sódio, mais cloreto, mais potássio na dependência das nossas necessidades. A gente tem mecanismos que são acionados que predominam a reabsorção de sódio. Então, por exemplo, a angiotensina 2, ela é uma substância que quando ela é sintetizada, né, na dependência da renina, ela também tem um papel importante na ativação de reabsorção de sódio. Então, ela consegue aumentar a reabsorção de sódio quando houver necessidade, né? A aldosterona, ela tem um poder aqui de influenciar na reabsorção de potássio, na secreção de potássio. Então, a gente vai discutir aí essas substâncias na próxima aula, que conseguem mexer aí nesses transportadores de uma forma seletiva e independente. A gente consegue fazer isso de acordo com as necessidades. E esse é o assunto da aula renal 4. E isso é importante para manter a composição dos líquidos corporais. Então, quais são os mecanismos de reabsorção? A gente tem, basicamente, alguns mecanismos passivos, né? E mecanismos ativos. Então, o que é a reabsorção? Então, a gente falou já, volto a falar, até falei na outra aula, volto a falar agora. Então, a gente tem aqui nessa imagem, à direita, a gente tem o filtrado, né? Então, quando a gente tem a formação do filtrado, o filtrado basicamente tem a mesma composição do nosso sangue, né? Com exceção das células, né? De tamanho molecular grande, né? Então, algumas substâncias e as células sanguíneas, elas não vão para o filtrado. Então, a composição do filtrado é muito semelhante ao nosso plasma. A gente tem aqui, então, esse filtrado, né? E aí, essas substâncias que estão no filtrado, que eu comentei aqui, basicamente, todas elas vão retornar para o nosso sangue, né? Para a nossa circulação. Como a gente viu lá no começo da aula, a gente tem mais de 19% desse filtrado sendo reabsorvido, né? Vocês viram o volume que filtra. A gente tem informação de 180 litros de filtrado. Se a gente não reabsorver intensamente tanto água quanto as outras substâncias, a gente vai ter uma depressão de líquido completa, né? Então, a gente tem aqui, quais são os mecanismos? A gente tem algumas substâncias aqui pela via paracelular, ou seja, algumas substâncias que conseguem penetrar entre as células, né? E a maioria das substâncias pela via transcelular, ou seja, através dessas células, utilizando transportadores da membrana, né? Então, percebam que para algo ser de fato reabsorvido, né, essa via paracelular é tranquila. Passou entre as células, já está aqui no tecido, e aí vai passar para o capilar. Agora, uma substância que está sendo reabsorvida aqui nessa membrana apical, ela tem que, depois de uma vez que ela está dentro dessa célula, né? Eu estou falando aqui de uma forma geral, em todas as porções do néfron, tá? Então, aqui não estou falando de túbulo proximal, não estou falando de alça, não estou falando de nenhum lugar específico. Uma vez que essa substância, ela
ela é carregada para dentro do lúmen dessa célula, ela tem que ser descarregada para o interstício do néfron, tá? Então, eu tenho primeiro o transporte acontecendo nessa membrana apical e depois um segundo transporte acontecendo na membrana basolateral, tá? Para daí isso cair nessa região intersticial e retornar ao sangue, tá? Então, eu tenho aqui processos passivos. Então, quando que eu vou ter um processo passivo, pessoal? Vamos lá. Quando que algo que está aqui vai vir pelo menos para cá de uma forma passiva ou sem gasto de energia? Quando é a favor do gradiente de concentração. Ótimo, ótimo, muito bem, tá? Então, isso é muito importante ter em mente. Então, eu vou falar mais para frente, eu vou ter que muitas vezes criar esse gradiente, tá? Então, aí, num segundo momento, né, eu vou ter uma segunda leva aqui de transporte daqui para cá. Normalmente, esse transporte de dentro da célula para a região de interstício envolve o gasto de ATP, porque normalmente essa região intersticial aqui, ela é altamente concentrada, né? Na verdade, é um processo dinâmico, mas é necessário, né, eu ter essa região aqui concentrada para eu estar sempre conseguindo puxar as substâncias daqui para cá. E depois, se eu tenho aqui altamente concentrado, isso faz com que essas substâncias daqui vão para o sangue, né? Porque se o sangue tem uma concentração maior do que dessa região intersticial do rim, eu não consigo ter essa ultrafiltração aqui, que é um processo de recapitulação de tudo que caiu aqui e volta para o sangue, né? Então, eu tenho essa aqui, uma região altamente concentrada. Então, normalmente, eu tenho aqui um transporte sempre envolvendo um gasto de energia aqui, tá? Em algumas regiões, eu tenho a água vindo por osmose, tá? Quando que a água, como que chama o transportador de água? A água consegue atravessar essa célula aqui sozinha? É pelas aquaporinas. Joia. Então, eu vou ter essa osmose, tá? Acontecendo por gradiente de concentração, né? Então, como que se cria esse gradiente? Eu tenho um processo de reabsorção de alguns íons aqui, né? E aí essa célula fica concentrada e a água segue por osmose. Quando que essa água vai seguir por osmose? Quando eu tiver quem? As aquaporinas, né? Tem algumas regiões que não têm aquaporinas. E aí, o que vai significar se algumas regiões do néfron não tiver essas aquaporinas? A reabsorção de água vai seguir por osmose? Não. Não, tá? Então, isso tem que ficar claro. Por quê? Porque vai ter região de néfron que a água não segue por osmose. E é algo que a gente vem sempre trabalhando. A água vem por osmose, a água vem por osmose. Vai depender de onde, tá? E é isso que a gente vai discutir na aula. Então, uma coisa que é importante, né, a gente raciocinar também é como esse fluido entra no capilar, né, que é aquilo que eu falei. A gente está tendo um processo de reabsorção ao longo de todo o néfron, né? Então, a gente tem aqui o fluido caindo aqui, e a partir do momento que esse fluido entra aqui, ao longo de todas as porções do néfron, eu estou tendo um processo de reabsorção. E outra coisa que é importante a gente entender é que o néfron não está num lugar. Eu tenho um néfron em cima do outro, né? O rim, ele tem uma organização meio topográfica, né? Predominando ali os glomérulos, mas eu tenho glomérulos localizados na região mais medular, né? Eu tenho a alça de um glomérulo que está aqui chegando no glomérulo lá de baixo. Então, é uma bagunça, né? É um emaranhado de néfrons. Então, eu vou ter substância sendo reabsorvida, entupindo esse interstício aqui, tá? Então, o que é importante, o que acaba sendo importante para quê?
para essa saturação aqui dessa região intersticial favorecer a entrada dessas substâncias nesse capilar, naquele processo de ultrafiltração que a gente discutiu, né? Como que a gente consegue? Então, a gente tem, além dessa osmolaridade elevada, né, ao longo de todo o néfron, no interstício do néfron, eu tenho uma alta osmolaridade por esse processo ser ativo, está acontecendo também, não tem um começa e termina, isso aí está sempre acontecendo. Eu tenho uma outra influência, né? Eu comentei com vocês, né, a pressão hidrostática no capilar glomerular aqui, de 55, né? E acaba tendo uma força resultando na filtração. Por quê? Porque a pressão da cápsula é de cerca de 30, a pressão a pressão hidrostática a pressão coloidosmótica aqui de dentro desse capilar glomerular é de 30, que é o quê? As proteínas que permanecem aqui nesse capilar têm uma força atrativa de 30. Eu tenho a pressão da cápsula, do líquido na cápsula, com cerca de 15, mais a pressão aqui dentro é de 55. Então, no fim, a resultante dessas forças é de 10, facilitando, né, determinando essa filtração. Quando tem um aumento dessa pressão, a diferença vai ser maior, e aí a força que vai reger a filtração também vai ser maior. Por isso que uma pressão aumentada aqui dentro, eu tenho uma resultante maior aqui, com uma força de filtração maior. Por isso que aumenta a filtração quando eu tenho um aumento de pressão aqui nesse glomérulo. Bom, eu tenho aqui uma filtração de cerca de 20%, né? E aí, o que acontece com os outros 80%? Ele permanece aqui nessa circulação. Só que aí, o que vai acontecer? Eu vou ter uma perda de volume e de muitas substâncias aqui nesse filtrado, e isso facilita a queda dessa pressão hidrostática nesses capilares, né? Então, uma pressão de 55 está dentro do glomérulo, essa pressão cai para 10 na circulação peritubular, nos capilares peritubulares. E isso tem uma justificativa, né? Então, o que acontece? Eu tenho uma pressão de 10 e eu tenho uma força de 30 aqui, coloidosmótica. Então, essa pressão de 10 facilitaria a saída aqui por esses capilares, né? Mas eu tenho uma pressão hidrostática aqui, coloidosmótica. Hidrostática não, uma pressão coloidosmótica, que continua a mesma, porque muitas dessas proteínas não vão vir para o filtrado. Elas permanecem nesse sangue que está aqui na circulação. Então, o que vai ser a força resultante aqui? Eu tenho uma força de 20 favorecendo a reabsorção, favorecendo que essas substâncias que caíram nesse interstício renal aqui entrem nessa circulação peritubular. Conseguiram entender isso? Então, eu tenho uma facilitação desse processo. De um lado, essa força resultante faz com que o líquido daqui saia do sangue, né? E nesse outro lado aqui, eu tenho uma força resultante que aspira essa substância. Por quê? Porque a resultante se eu tivesse uma pressão hidrostática aqui de 35, qual seria a resultante aqui? Se eu tivesse uma... Oi? 5. De 5 para quê? Para reabsorver ou para filtrar? Filtrar. Isso. E daí, o que eu ia fazer? Eu ia conseguir devolver o que atravessou as células aqui, dessa região dos néfrons. Eu conseguiria retornar para a circulação, se acontecesse isso? Não. Não. Né? Isso é importante, por quê? Porque o que é reabsorção? É retornar ao sangue. Então, eu tenho que ter essa força resultante aqui, fazendo com que aquilo que está no interstício entre na circulação. Certo? Então, por isso que é importante entender a resultante dessas forças aqui, nesse momento aqui, é para reabsorver. E nesse momento aqui, é para filtrar, tá? Então, o que acontece?
É muito importante aqui eu ter uma resultante final para receber de volta o que caiu aqui nesse espaço para circulação. Alguma dúvida aqui, pessoal? Alguém não entendeu? Bom, então vamos. Bom, e o que é a secreção, né? Então, como a gente viu lá no comecinho da aula, dos processos de formação da urina, a gente tem a filtração, que é o primeiro, né? E a gente tem aqui a reabsorção, que eu falei bem em linhas gerais para vocês. O que acontece? Eu tenho que receber de volta para a circulação, né? E aqui eu tenho um processo chamado de secreção, né? O que é a secreção? Normalmente, ele vai acontecer contra o gradiente de concentração, tá? Então, normalmente é um transporte ativo. O que acontece? Algumas substâncias, existem várias substâncias, né? Tem substâncias que sofrem o processo de filtração, mas acaba uma porcentagem indo embora aqui na circulação, né? Então, se essa substância ela tem um transportador aqui, eu vou conseguir, de uma forma mais otimizada, não depender de uma nova filtração para mandar essa substância embora. Por quê? Porque vamos supor, tá chegando 100 aqui. Desse 100, 20 caiu aqui, tá? 80 foi embora. Se essa droga caiu aqui, mas eu tenho droga indo embora, porque não tem como eu pôr tudo ali. É um processo muito dinâmico, alguma coisa vai embora aqui. E eu conseguir ter um processo que jogue a substância que caiu nesse sangue para o néfron, né? Então, perdeu a vez aqui na filtração. Ah, não, peraí, você vem aqui, não vai embora, não. Não vai ficar aqui, não, você vai embora. Eu consigo otimizar a excreção de algumas substâncias, né? A gente vai falar mais para frente sobre isso. Então, isso garante uma otimização na excreção de substâncias, especialmente os produtos do metabolismo, porque se a gente fosse depender só da filtração, a gente não ia dar conta de eliminar tão rapidamente os produtos do nosso metabolismo. Então, a gente precisaria otimizar essa excreta. A gente precisa, e a gente tem isso, excretando, aumentando a excreta, né, disso pelo processo de secreção que tem ao longo das diferentes porções do néfron. Então, o que é secreção? Eu pego algo que está no sangue, peraí, você não vai voltar para o sangue, não, você vai embora, e jogo aqui, no néfron. Tudo bem? Então, isso otimiza a excreção de íons, ácidos, ânions, cátions orgânicos, todos os produtos aí das vias, das cadeias metabólicas, né? No ciclo do ácido cítrico e assim por diante, né? Sais biliares, oxalato, urato, fármacos, né? Então, aqui está o mecanismo de excreção, por exemplo, da penicilina, né? Então, otimizando aí a excreção de fármacos também. E toxinas, né? Então, isso faz com que, porque a filtração vai demorar para esse sangue voltar aqui, né? E cair de novo nesse glomérulo. Tudo bem que a gente filtra várias vezes ao dia, né? 60 vezes a gente filtra o nosso plasma. Mas, uma vez que isso caiu aqui e voltou para a circulação, se a gente não tivesse o processo de secreção, a gente não conseguiria limpar tão rapidamente o sangue como a gente consegue no processo de secreção. Então, agora, a gente vai ver os processos ao longo das diferentes porções do néfron. Então, a gente tem diferenças nesses transportes aí ao longo do néfron, tá? E é isso que a gente vai discutir de uma forma sucinta, tá, pessoal? Porque, de fato, se a gente pega o Guyton para estudar isso, vocês vão ficar louco. Tem 1 milhão de transportadores, tem transportador XYZ para a mesma substância. Então, eu vou tentar aqui trazer para a aula uma forma bem resumida, trazendo o conhecimento para vocês terem uma noção geral, mas
os processos renais, eles são muito detalhados e muito cheio de detalhes que daí eu já não vejo a necessidade de eu passar isso para vocês, tá? Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver como que esse processo acontece no túbulo proximal, por exemplo, e qual que é a diferença do túbulo proximal da alça de Henle. Isso é importante vocês saberem, tá? E depois, o túbulo distal, as porções finais do néfron, né? A gente também tem aqui atuação importante de hormônios que vão controlar a concentração da urina. Então, eu vou falar aí o que acontece principalmente no túbulo proximal, na alça, e aqui, pessoal, inclusive, na nossa aula prática, eu gostava de fazer muito essa aula prática com o pessoal da histologia. Por quê? Porque a histologia está intimamente relacionada à fisiologia. Então, eu vou tentar resgatar algumas informações da histologia, que é importante vocês ligarem a estrutura das células à atividade dessas células nas diferentes porções do néfron. Então, o túbulo proximal, pessoal, ele tem uma capacidade de reabsorção muito grande, né? Acho que eu falei para vocês em alguma tabela aí no começo da aula, que a gente tem aí uma alta taxa de reabsorção logo no começo do túbulo proximal. Então, a gente tem aqui, nessa porção, 65% de água filtrada, 65% de íons são filtrados também, quase toda a glicose e aminoácidos são resgatados nessa porção do néfron, né? A gente também tem processos de secreção nessa porção do néfron, onde a gente consegue otimizar a excreção, né, de produtos do metabolismo, como eu falei. Então, aqui é uma figura que ilustra uma série aí de transportadores, né, o transportador de glicose, de aminoácidos, né, íons, vitaminas, ureia, né, substâncias lipossolúveis, água, cloreto e outros ânions aqui. É uma figura que resume bem esse processo de intensa reabsorção aqui nessa porção. Bom, então, vou falar assim de uma forma, vou tentar detalhar um pouquinho, tá? O que acontece aqui. Então, para que eu tenha essa atividade intensa de reabsorção de tantas coisas, né? Eu tenho aqui uma célula, né? Como a gente observa nessa imagem aqui, um aspecto cuboide, né? Uma célula com volume grande, né? E o que é bem importante a gente observar nessas células, a gente tem muitas mitocôndrias, né? Então, a gente tem uma atividade mitocondrial muito importante para quê? Para manter toda a atividade necessária, né? Para fornecer ATP necessário para tantos transportadores, tá? E além disso, né, a gente tem as células aqui com as microvilosidades, bordas em escova, canais intercelulares, para que otimizar a área de absorção. Então, a gente tem uma intensa absorção, capacidade de absorção dessas células, tá? Então, essas células conseguem captar muitas substâncias aí que caem no filtrado. Então, importante, por que a gente está falando em isoosmótico? Quando esse filtrado cai, né, na cápsula e nessa porção inicial do túbulo proximal, eu tenho um líquido que tem características muito semelhantes ao sangue, com exceção das proteínas. Então, por quê? Porque eu tenho reabsorção tanto de íons, glicose, aminoácidos, né, íons, bicarbonato, etc., e a água vem por osmose. Então, apesar do líquido diminuir de volume, né, em 65%, o que acontece? Eu tenho uma reabsorção tanto de soluto quanto de solvente. E aí, a osmolaridade no final do túbulo proximal vai ser relativamente isosmótico em relação aos líquidos corporais, tá? Então, eu tenho aqui também a secreção
de H+, ácidos orgânicos, bases, fármacos, né, como eu comentei, num processo com gasto de energia, né, substâncias, produtos do metabolismo desnecessário que devem ser excretados com uma velocidade maior, e eu tenho a conservação de produtos que devem ser conservados para manutenção da nossa osmolaridade, volemia e etc. Então, daí, eu não sei se vocês já se perguntaram, né? Se a gente está falando aqui de um processo, de um líquido isosmótico, né? Como que a gente consegue ter uma reabsorção, né, passiva nesse momento? Como o líquido é isosmótico em relação aos líquidos corporais, e também a gente também tem aqui a concentração do interstício das células aqui localizadas nessa região, uma concentração alta, porque eu tenho reabsorção acontecendo a todo vapor ali. Então, eu estou sempre contra o gradiente de concentração, né, no processo de reabsorção. E além disso, eu tenho, como é que eu posso, porventura, ter um processo passivo aí nesse momento? Bom, eu preciso, né, por um processo ativo, criar esses gradientes de concentração, porque senão eu não tenho força motriz para reabsorver todos esses íons, né? Então eu acabo tendo que criar. Se o filtrado é isosmótico, eu preciso criar um gradiente para impulsionar essa reabsorção. Então, isso acontece mais ou menos de uma forma em cascata, tá? Eu tenho uma cascata de eventos, eu já vou detalhar melhor. E quem impulsiona essa cascata de eventos é o sódio, tá? Por que o sódio, ele é o impulsionador dessa cascata de eventos? Porque eu já vou contar para vocês, eu tenho uma alta concentração daquela bombinha que a Fernanda falou, que é necessária para restabelecimento do potencial de membrana das células nervosas. Como ela chama? Vamos, gente, como chama a bomba? Sódio, potássio, ATPase. Exatamente, né? Então eu vou contar já para vocês que aqui na membrana basolateral eu tenho uma alta concentração de sódio, potássio, ATPase, tá? E o que essa bomba sódio, potássio, ATPase faz? Joga o sódio para onde? Para o líquido extracelular. Isso. Então ela pega o sódio que está aqui dentro e joga para fora, para o líquido extracelular. E pega o potássio que está fora e volta o potássio para dentro, né? Então, o que ela faz o tempo inteiro? Ela mantém a concentração de sódio dentro desse epitélio, dessas células epiteliais, em concentrações altas ou baixas? O sódio estava aqui, a bomba sódio, potássio, ATPase joga o sódio daqui para fora, né? E ela está trabalhando todo o tempo. Então, o que ela faz com o sódio de dentro desse epitélio tubular? Reduz a quantidade. Isso, tá? Então, eu consigo reduzir a concentração de sódio com essa bomba trabalhando a todo vapor o tempo inteiro, baixo. E aí, pronto. O que eu faço? Eu tenho sódio em altas concentrações nesse filtrado, e o que eu tenho sódio aqui nesse epitélio tubular? Baixo. Eu pronto, criei um gradiente. É isso que eu preciso para quê? Para começar tudo. Tudo começa com isso, tá? Esse é o começo da história. Então, eu tenho aqui um gradiente de quem? Do sódio, porque o sódio no filtrado, ele está em altas concentrações. Na verdade, ele tem a concentração em milha equimolar lá, na mesma concentração do líquido extracelular. Porém, dentro do epitélio, a concentração de sódio é baixa, por conta da atividade da bomba sódio, potássio, ATPase, tá? Então, com isso, eu garanto o movimento do sódio. E é ele que inicia tudo.
né? Não sei se vocês entenderam isso. Sim? Então, a gente fala, né, que o sódio ele é reabsorvido por transporte ativo, tá? Por que ele é reabsorvido por transporte ativo? Porque, pessoal, a reabsorção dele é o quê? Ele sair daqui e vir para cá, para o capilar peritubular, certo? Então, no resultado final disso, eu tenho gasto de energia. Por quê? Porque quem que pega esse sódio que veio daqui para cá, daqui para cá? A bomba sódio, potássio, ATPase. E ela gasta o quê? ATP para fazer isso, né? Então, o transporte de sódio, ele é considerado um transporte ativo por quê? Porque no fim eu tenho atividade da bomba sódio, potássio, ATPase nessa região da célula, tá? Devolvendo o sódio que entrou para fora, né? Então, eu tenho inicialmente um gradiente e alguns transportadores, inúmeros, tem um monte de transportador de sódio aqui, que vai pegar esse sódio, vai recolher esse sódio do filtrado para dentro dessa célula, tá? E todo esse sódio que entrou nessa célula vai ficar sendo jogado constantemente pela bomba sódio potássio ATPase, por um processo ativo, tá? E isso, né, eu recolhendo o sódio, pessoal, quem que vai querer seguir o sódio? Se eu estou retirando carga positiva do filtrado, eu vou atrair quem? Junto com o sódio. Ânions, Os cloro. ânions, né? Então, eu tenho carga positiva saindo, vem carga negativa junto. Né? Então, em alguns momentos, tem ânion sendo carregado até junto mesmo com sódio. E aí, eu tenho, o que está acontecendo? Se eu estou concentrando essa célula, quem que vai atrás desse sódio, desses ânions? A água. Né? Então, se eu estou retirando o soluto do meu filtrado, eu quero, a água vai junto, vai atrás. E ela depende de quem? Vocês já falaram. Proteínas? Das aquaporinas, né? Certo? E aí, eu tenho, o que acontece? Se eu tenho, né, a reabsorção de sódio, de ânion, né, que são solutos aí, e água, o que acontece com o volume desse filtrado depois que isso aqui vai embora? Diminui. Diminui o volume, né? Então, vamos pensar que isso é importante para a reabsorção, o processo de reabsorção de ureia. Então, eu tenho o quê? Eu tenho a ureia, ela fica, se ela estava dissolvida num volume de 100, e eu tenho uma reabsorção aqui de 60%, esse volume cai de 100 para 40. Vocês concordam comigo? Sim. Certo? E pensando em água, eu ponho uma colher de sopa de açúcar num copo de 100 ml e ponho a mesma colher de açúcar num copo com 40 ml de água. Qual água vai ser mais doce? 40 ml. 40 ml. Por quê? Porque a concentração relativa da glicose vai ser maior nos 40 ml. Vocês concordam comigo? Todo mundo entendeu esse raciocínio? Sim. Sim, então eu vou concentrar algumas coisas que ficaram nesse filtrado que não seguiram aqui, né? E eu fazendo essa concentração, eu crio um gradiente que vai impulsionar outras substâncias que ficaram aqui, que inicialmente não foram embora, né? Então, a concentração de outros solutos vai aumentar à medida que o volume do líquido diminui, né? E alguns solutos são permeáveis e podem ser reabsorvidos por difusão. E aí eles acabam vindo também. Então, quem dispara todo o processo é o sódio. Por quê? Porque a bomba sódio potássio, a ATPase, está a todo vapor aqui. E aí, junto com o sódio vem ânion, junto com o ânion vem água, e aí eu crio o gradiente para as outras substâncias que porventura ficaram. E isso é a força motriz do processo de reabsorção. Então, por que reabsorve tudo? Caiu ali no túbulo proximal, vai embora. Chupa.
Ah, é um vácuo? Não, não é um vácuo. É um processo químico importante, dependente de um monte de transportador. A superfície com essas vilosidades otimizam esse processo. Então, eu tenho células com alta atividade metabólica, né, com muitas vilosidades para garantir a máxima reabsorção ali. Com isso, eu não tenho a ida desse filtrado embora, né? Então, é muito importante isso tudo, né? Então, por que essas células dependem de irrigação? Porque são células que, se falta irrigação, falta glicose aí para essas células, elas param as bombas, elas param o metabolismo. Por que elas morrem? Concentração de ácidos dentro da célula, produto de metabolismo, falta energia para restabelecer o gradiente eletroquímico, e aí eu tenho dano, né? Eu tenho um processo de necrose importante aqui nessas células, se falta sangue para manter essa necessidade metabólica aqui dessas células. Então, isso eu gosto sempre de puxar um gancho, porque dá a impressão que essas células trabalham aí sozinhas, né? Elas têm, vamos supor, combustível para trabalhar sozinha, e não é, né? Por isso que eu tenho uma alta conexão ali com os capilares peritubulares. Esses capilares peritubulares, eles garantem não só o recebimento das substâncias que vieram para esse líquido, tanto o fornecimento de substâncias importantes para manter a atividade dessas células, tá? Aqui, pessoal, a gente ilustra aqui para vocês esse processo, tá? Um dos transportadores de sódio, que é o transportador epitelial de sódio. Então, aqui, assim, tenta resumir esse processo, né? Então, eu tenho aqui na membrana apical ou luminal, né? Esses transportadores de sódio, aqui epiteliais, que fazem o quê? A captação desse sódio a favor do gradiente de concentração. Por quê? Porque esse sódio que entra aqui, né, ele está sempre sendo mandado embora pela bomba sódio-potássio ATPase, né? Por que eu não concentro potássio aqui nessas células? Porque eu tenho os canais de vazamento, tá? Sempre mantendo esse potássio baixo. Então, eu tenho aí um processo dinâmico, né? Então, vai estar vindo o sódio está indo embora. Então, esse é um dos mecanismos de reabsorção do sódio. Esse processo é considerado ativo, por quê? Porque eu tenho a necessidade, né, da bomba sódio-potássio ATPase aqui trabalhando. Então, para a reabsorção completar, né, ou seja, esse sódio sair daqui e vir para o líquido intersticial e, consequentemente, cair no capilar peritubular, eu tenho o gasto de ATP, tá? Com envolvimento aí da bomba. Aqui eu exemplifico para vocês também a importância desse sódio na reabsorção de outras substâncias. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, nessa imagem, uma bomba que ela é um antiporte. Ao mesmo tempo que o sódio vem a favor do gradiente de concentração aqui, essa bomba pega e elimina e devolve aqui, né, acaba sendo uma secreção do hidrogênio. Da onde vem esse H+? Esse H+ vem a partir da reação pela anidrase carbônica, né? Então, eu tenho aqui, eu sempre tenho formação de CO2, porque é uma célula que tem mitocôndria e está tendo respiração celular, né? Então, eu tenho a formação de CO2, essa anidrase carbônica consegue reagir esse CO2 com água, formando ácido carbônico, e aí esse ácido carbônico se dissocia, né, formando bicarbonato e o H+. Esse H+ não pode concentrar nessa célula, né? Eu diminuo o pH dessa célula. Então, eu tenho aqui uma bomba que consegue pegar sódio e jogar fora o H+, né? E aí eu acabo indiretamente tendo uma reabsorção de bicarbonato produto desse metabolismo. E esse bicarbonato aqui, ele acontece de uma forma passiva, né, na membrana basolateral, e é essencial aí para o controle do pH dos nossos líquidos corporais, né? O bicarbonato é um importante tampão. Então, eu tenho aqui
A exemplo dessa bomba aqui, eu também tenho reabsorção de sódio junto com solutos orgânicos, que funcionam da mesma forma. Ao invés deles secretar aqui no antiporte o H+, eles secretam solutos orgânicos aqui. Então, esse é um processo aí que otimiza a secreção de produtos do metabolismo e reabsorvem o sódio, né, que é necessário para a nossa vida aí. Então, e junto, tá, com essa reabsorção de sódio, vem a reabsorção passiva de água. Por que é uma reabsorção passiva? A reabsorção passiva de água acontece porque as aquaporinas são passagens, né? A aquaporina 1, tá? Vocês vão ver aí mais para frente, a gente vai falar da 2. Ela é um canal de transporte aí das moléculas de água necessária aí para ter essa passagem. E ela não envolve gasto de ATP. A partir do momento que eu tenho um gradiente osmótico, a água passa pelas aquaporinas, né? Então, esse é um processo aí que acontece naturalmente nessa região, tá? No túbulo proximal. Então, aqui um outro exemplo de transportador. Então, aqui é um cotransporte. Eu tenho a água, a glicose vindo a favor do gradiente de concentração, e esse cotransportador aqui, SGLT, que é um transportador de glicose, ele trabalha junto nesse cotransporte. Então, eu tenho o quê? A reabsorção do sódio aqui a favor do gradiente de concentração, trazendo junto a glicose, né? O resultado final disso tem gasto de energia, porque eu estou usando sódio, potássio, ATPase para manter baixa essa concentração de sódio, né? E aí, conforme essa glicose vai entrando para dentro dessa célula, ela acaba sendo alta aqui, e aí eu tenho um GLUT, um transportador de glicose nessa região aqui, na membrana basolateral, que faz a reabsorção da glicose que concentrou aqui para o lúmen, né? Para o interstício renal aqui, a favor do gradiente de concentração. Então, esse aqui é um transporte ativo indireto secundário. Por quê? Porque ele depende, né? A reabsorção da glicose aqui, ela acontece secundariamente. Esse transportador aqui, ele só carrega essa glicose para cá, na presença do sódio, por isso que ele é indireto, né? Ele acaba sendo ativo, por quê? Porque o transporte de glicose em si não tem gasto de energia. Por quê? Porque esse transportador aqui não gasta energia, né? É um transporte que acontece a favor do gradiente para o sódio, tá? E aí ele carrega junto a glicose aqui. A glicose está contra o gradiente, mas o sódio está a favor. E a energia desse gradiente do sódio é maior e consegue trazer a glicose para dentro. Por que é ativo indireto? Porque a glicose aqui, ela continua sem gasto de ATP, mas a ATPase aqui não, né? Então, eu preciso do sódio aqui para trazer a glicose para dentro, mas para manter o gradiente de sódio, eu dependo da ATPase. Tudo bem? Então, aqui é mais um exemplo de transportador aí na região do túbulo proximal, né? Esse transportador aqui também consegue carrear, né, aminoácidos, lactato, fosfato. Então, eu tenho outros transportadores semelhantes a esse, que tem a capacidade de trazer junto com o sódio, usando a energia aqui do transporte do sódio, para reabsorver outras substâncias, e aí isso aqui acontece de uma forma parecida, né? Porque eu concentro essas substâncias aqui, eles vão para o líquido intersticial, uma vez aqui no líquido intersticial está sendo sempre recebido. Por que a concentração desse interstício não abaixa a hora que eu tenho um sangue passando aqui e recebendo essas substâncias que caem aqui? Porque isso é um processo muito dinâmico, não dá conta. O sangue está recebendo e reabsorvendo essas substâncias que estão aqui, ao mesmo tempo que eu estou tendo esse processo acontecendo com alta atividade aqui. Então, nunca dá tempo de limpar o interstício renal, tá? Está sempre concentrado, porque o sangue está recapitulando, mas, ao mesmo tempo, esses transportadores estão agindo a todo vapor aqui. Tudo bem?
Tá tranquilo aqui, pessoal? Alguma dúvida? Eu sei que já está na hora, então eu já vou andar só mais um pouquinho, eu já vou interromper a aula, tá? Aqui, pessoal, eu tenho a reabsorção desses solutos, eu consigo, com a reabsorção desses solutos, criar osmolaridade, né, no interstício e diminua a osmolaridade do fluido tubular com a retirada desses solutos, né? E aí eu vou tendo a reabsorção de água pelas aquaporinas, como eu já falei para vocês, e tudo vai caminhando. A reabsorção de ureia, eu já expliquei para vocês, ela acaba sendo uma difusão facilitada, né? Porque eu crio gradiente de concentração por conta da reabsorção do sódio. Então, isso eu já falei. Só reforçando, então reabsorve sódio, ânions, água, eu diminuo o volume desse filtrado e aí a ureia se concentra nesse volume menor. E aí eu tenho permeabilidade desses solutos e aí eles vêm e são esse transporte é iniciado. E aqui, né, algumas substâncias como pequenos peptídeos, né, alguns hormônios, algumas proteínas como albumina, algumas podem, porventura, escapar na filtração. Normalmente não é o que acontece, né? Normalmente as proteínas têm tamanho molecular grande e não conseguem atravessar as barreiras de filtração lá no glomérulo. Mas algumas substâncias, algumas proteínas, uns hormônios peptídicos um pouco menores, eles conseguem cair no filtrado, né? E eles não têm transportador específico. Por quê? Porque apesar de serem pequenos em relação às proteínas extensas, são substâncias muito grandes que não conseguem, né? O transportador não dá conta, né? Ele arrombaria aqui, vamos dizer assim, promoveria um arrombamento na membrana, né? Na parte epitelial, vamos dizer assim, nas células, não dá conta, é muito grande. Então, como isso acontece? Na verdade, muitas vezes eles são até maiores que essas células. Então, para conseguir fazer a reabsorção dessas substâncias ainda nessa porção do néfron, né, no túbulo proximal, eu tenho aqui a invaginação, né? Então, eu crio vesículas aqui na membrana apical, né? E aí essas substâncias, elas são veiculadas aqui por essas invaginações, formam-se lisossomos aqui, e aí eu tenho essa vesícula, algumas enzimas que estão dispersas aqui no lumen dessas células, elas se englobam juntos, eu tenho um processo de degradação aqui, e essa substância, essa membrana aqui, ela se une a outra membrana, a membrana basolateral, e libera esse conteúdo para reabsorção. Então, isso também acontece com uma certa frequência aí. Pessoal, meio-dia agora, estamos aqui na alça de Henle, tem bastante ainda, tá? Na verdade, a gente está mais ou menos aí na metade da aula. Eu já previa que isso ia acontecer, que a gente não ia conseguir concluir hoje Renal 3 e 4, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou parar agora, para vocês poderem almoçar, e a gente volta às 1h30, tá? Eu finalizo essa aula e a gente decide o que a gente vai fazer com a Renal 4. Tudo bem? Pode ser assim? Professora, Pode falar. Só tirar uma dúvida agora que a senhora já finalizou. Esses exemplos que você deu de bomba antiporte, sódio e hidrogênio, e a bomba sódio-potássio e também a glicose e sódio, todas visam criar o gradiente de concentração para permitir a reabsorção de água e das outras. Na verdade, assim, não é que é o objetivo final delas, né? Como eu tenho a bomba sódio, potássio, TPase trabalhando a todo vapor, o gradiente de sódio existe. O gradiente que acontece em relação ao filtrado e em relação à parte intracelular dessas células. Então, essa bomba estabelece esse gradiente dessas duas regiões. Isso é a força motriz para a reabsorção do sódio. E muitas dessas bombas fazem ou a secreção de ânions e íons, né?
ou a reabsorção de outras substâncias como a glicose. E aí o processo é todo desencadeado. Então, a bomba sódio potássio ATPase, ela tem um papel essencial de manter esse gradiente. Esse gradiente já existe. Então, por isso que eu tenho uma capacidade tão elevada de reabsorção por essa porção dos néfrons, né? Quem manda tudo aí é essa bomba sódio potássio ATPase. Ah, entendi. Então as outras são tipo um a mais. Porque Para outros íons. na verdade, como eu tenho a entrada do sódio para dentro das células por um mecanismo sem gasto de energia, quem comanda ali é a força do gradiente criado porque o sódio dentro da célula está baixo, né? Então, normalmente, esse transportador, ele não envolve gasto de ATP. Por quê? Porque a força que faz essa movimentação inicial não gasta ATP. Por quê? Porque eu tenho gradiente de sódio. No filtrado eu tenho bastante sódio, e dentro da célula eu tenho baixo sódio. E por que eu tenho baixo sódio? Isso é importante saber. Porque a bomba sódio potássio ATPase está ali, ó, não para. Né? Igual ela trabalha o tempo inteiro para restabelecer o potencial de membrana de células excitáveis, aqui ela mantém a concentração de sódio baixa. E isso acaba impulsionando a reabsorção de todos os outros componentes. Por isso que a reabsorção do túbulo proximal é tão intensa. E por isso que elas têm tanta mitocôndria, tantas microvilosidades, por isso que é importante aí associar a função dessas células. Entendi. Obrigada, professora. Certo? Joia, pessoal? Vamos dar uma pausa, então, e a gente já volta ao 1h30. Bom almoço para todos.